ver como que os resolvedores de programação linear inteira, eles fazem para resolver os modelos de programação inteira, certo? Eu, quando comecei a falar para vocês de programação linear inteira, eu falei rapidamente um pouco sobre programação linear, que é um modelo parecido com esses que a gente está vendo de exemplos de programação linear inteira, exceto que as variáveis elas não têm restrições de integralidade, elas não precisam ser binárias, não precisam ser inteiras, são variáveis reais, elas podem assumir valores fracionários. E para modelos de programação linear, onde as variáveis podem assumir valores fracionários, valores reais, existem resolvedores polinomiais para se resolver. Eu falei para vocês dos pontos interiores, por exemplo. Então, são algoritmos polinomiais para resolver programação linear. E aí, como é que os resolvedores fazem para resolver programas de programação linear inteira? Então, basicamente, eles fazem uso dos resolvedores de programação linear com algoritmos de branch and bound parecido com os que a gente viu nas aulas anteriores aí, com exemplos de algoritmos combinatórios de branch and bound. Então, vamos assumir aqui que eu tenho um problema de maximização, então eu tenho um programa linear inteiro de maximização. E aí, se vocês lembrarem lá, eu tinha funções limitantes, certo? Para cada nó de um que representa uma solução parcial do meu problema, eu tinha duas funções limitantes, uma z barra superior, que me dava um limitante superior, ou seja, qualquer solução a partir desse nó vai ter no máximo o valor z barra em cima, e qualquer solução a partir desse determinado nó tem valor pelo menos esse z barra inferior, certo? Então, o que eu posso usar como z barra superior em um determinado nó que a gente vai estar explorando aqui em um algoritmo de branch and bound para resolver programação linear inteira? Então, no caso de programação linear inteira, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter lá um nó raiz, onde o que eu vou fazer vai ser resolver o programa linear. Então, resolvo o programa linear, certo? E aí eu sei que as variáveis, ou pelo menos algumas das variáveis, elas têm que ter valores inteiros. Então vamos dizer que você tem uma determinada variável específica lá, x12, ela tem que ser uma variável inteira, e aqui nesse nó inicial que foi resolvido com programação linear, ele tem o valor 3.5. Então, o que o algoritmo de branch and bound vai fazer é o seguinte: ele vai criar dois novos nós aqui, onde em um desses nós ele vai colocar uma restrição a mais que vai ser x12 tem que ser menor ou igual a 3, e aqui do outro lado você vai ter x12 tem que ser maior ou igual a 4. Então ele tirou essa fracionalidade que a gente tinha aqui. Então tinha x12 igual a 3.5, como eu sei que essa variável aqui ela é uma variável que tem que ter valores inteiros, então aqui eu vou forçar ela em um ramo ela ter valor menor ou igual a 3, e aqui em outro ramo que eu vou explorar eu vou forçar o valor dela a ter valor maior ou igual a 4. Aí você vai criando vários desses ramos aqui, até onde eventualmente você vai ter várias dessas variáveis já com valores setados. Então você vai setando lá, x12 tem que ser maior ou igual a 4. E aí, vamos dizer que o limite máximo dessa variável também seja igual a 4. Então, basicamente, nesse ponto aqui você fixou que x12 ele tem que ser igual a 4. Em algum ramo aqui para baixo você fixou que x12 tem que ser igual a 4. Então, você vai ter algumas variáveis que já vão ser fixadas lá com valores reais, e as outras que ainda precisam, valores inteiros, desculpa, e as outras variáveis que ainda não têm valores inteiros definidos, você continua resolvendo elas utilizando programação linear. Então você tem um modelo de programação linear a cada instante, onde a única coisa que você fez foi incluir restrições desse tipo, onde até eventualmente variáveis que são fracionárias começam a assumir valores inteiros naqueles pontos, certo? Mas independente disso, em qualquer um desses nós aqui, se você resolver com esse conjunto de restrições que você está incluindo para as variáveis aqui, um modelo de programação linear,
isso sempre vai nos dar um limite inferior, um limite superior, que é um z com barra em cima, para o valor da melhor solução que pode ser obtido a partir daquele nó, certo? Para você entender isso, basta você pensar o seguinte: eu estou resolvendo aqui um modelo de PL, certo? Um modelo de PL. Então, estou trabalhando problemas de maximização, certo? Aí aqui eu tenho o mesmo modelo de PL, só que eu coloco as restrições que as variáveis têm que ser inteiras. Então, é claro que o valor da solução objetiva desse cara aqui tem que ser maior ou igual ao valor da função objetivo desse cara aqui, certo? Porque aqui eu estou colocando restrições a mais sobre as variáveis. Aqui as variáveis têm que ser inteiras. Aqui as variáveis podem assumir todos os valores dessas aqui, que são variáveis inteiras, e mais alguns valores. Como elas podem assumir mais alguns valores, então ela vai poder alcançar um valor possivelmente um pouco maior. Então, nos resolvedores, eles, a menos que você entre na mão lá com algum valor para um limitante superior para um determinado nó que ele está explorando durante a exploração da árvore de Brent-Bound, ele vai usar o valor da relaxação linear, ou seja, do programa linear associado com aquele nó lá, como valor de um limite, como um limite superior para aquele nó, para a melhor solução que pode ser encontrada a partir daquele nó. E você também pode criar limitantes inferiores, os E barra inferiores, utilizando heurísticas. Então, vamos pensando lá, estou com um problema de maximização, por exemplo, o problema da mochila, certo? Então, lá no problema da mochila, em um determinado nó aqui, esse nó aqui ele corresponde a uma solução onde você já empacotou na solução o item 1, o item 5 e o item 14, por exemplo. E os outros itens aqui eles estão com valores fracionários, que indicam se aquele item faz parte ou não da solução. Então você pode usar alguma heurística simples qualquer, por exemplo, pega os itens aqui na ordem e vai incluindo eles de forma inteira, certo? Então vamos dizer que você tem lá, então, vamos dizer que eu tenho variáveis xi que indicam se um item faz parte ou não da solução. Então, se I pertence à solução do problema da mochila e 0 caso contrário, certo? Aí você tem lá que o x1, para esse exemplo aí, x1 é igual a 1, tem o x5 igual a 1 e o x14 é igual a 1, certo? Então nesse nó aqui eu tenho esses valores, aí vamos dizer que você tem algumas outras variáveis que elas ainda estão com valores estacionários. Tem lá o x, sei lá, 7 igual a 0,8, aí o x9 igual a 0,5 e assim por diante. Então você pode criar alguma heurística, por exemplo, eu vou pegar as variáveis que estão mais próximas de 1 e vou transformando elas em 1. Então pego o item 7 e incluo na minha solução, se ele couber. Aí eu pego o item 9 e incluo na minha solução se ele couber. Você vai fazendo isso só para preencher a sua mochila. E aí você tem uma solução viável, você vai ter um limitante inferior válido para esse nó. Você sabe que, tudo bem, nesse nó aqui, a melhor solução que eu vou obter a partir dele vai ter valor pelo menos isso aqui, que é o valor de uma heurística que você usou para completar a solução nesse determinado nó. Então você pode usar heurísticas para construir soluções viáveis para cada um desses nós aqui durante a exploração da árvore de Brent-Bound por um resolvedor de programação linear inteira. Mas os exemplos que a gente vai ver, e até no laboratório que eu vou passar para vocês, vocês não vão usar esse tipo de artifício. A única coisa que vocês vão fazer vai ser modelar um problema utilizando programação linear inteira e chamar um resolvedor que vai resolver esse modelo de programação linear inteira. Mas ele basicamente vai fazer isso aí, ele vai criar uma árvore de Brent-Bound fazendo esse tipo de exploração, conforme eu falei aqui para vocês. Você vai ter variáveis lá fracionárias, aí ele vai expandindo a sua árvore de Brent-Bound, setando novas restrições para aqueles determinados nós, tentando remover a fracionalidade daquela variável, tentando deixar aquela variável de forma inteira. Tá, então, em geral, uma regra comum para você escolher uma variável onde você vai fazer o branch em um determinado nó, que essa variável está fracionária, ela deveria ser inteira. Tem um monte de variáveis que estão fracionárias. Quais delas que eu vou escolher agora
para criar novos nós na minha árvore de Mandelbrot. Em geral, a gente usa aquela que está mais fracionária, ou seja, aquela variável que está mais próximo do valor 0,5 lá, se você pegar o valor fracionário dela menos o valor inteiro dela, certo? Então, é uma variável que está mais próximo lá do, do meio, né, dos dois possíveis valores inteiros que ela deveria estar. E aí, selecionada essa variável, você vai criar dois novos nós. Então, tem um determinado nó aqui, onde eu tenho uma variável que está fracionária. Então, sei lá, x12 é igual a 14,6, por exemplo. Aí eu tenho uma outra que é x13 igual a 7,9. Então, essa aqui está mais fracionária do que essa, certo? Então, se eu pegar ela menos o piso dela dá 0,6, essa aqui menos o piso dela dá 0,9, então essa está mais próximo de 0,5, então essa aqui que vai ser a variável escolhida para fazer o branch. Então vou incluir dois novos nós, onde um novo nó aqui ele vai assumir o valor de x12 no máximo 14, e um outro nó, esse corresponde a esse nó esquerdo aqui, e o nó direito ele vai assumir o valor maior ou igual a 15, certo? Então, do outro lado lá eu coloquei essa outra restrição. Então você vai ter dois novos nós na sua árvore de Mandelbrot para ser explorados lá, onde elas vão ser exploradas e eventualmente em algum momento você encontrar uma solução onde todas as variáveis são inteiras, então você encontrou uma solução ótima para o seu problema, assumindo que você está explorando essa árvore aqui utilizando a estratégia de best bound. Então vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro essas coisas. Então vamos dizer que eu tenho aqui esse modelo de programação linear e eu quero que ele seja resolvido como um modelo de programação linear inteiro, ou seja, os valores x1 e x2 têm que ser inteiros, certo? Então a minha função objetivo é maximizar 2x1 mais 3x2. Aqui eu tenho o vetor 2, 3, então ele está indicando a direção onde você tem que crescer o valor dessa função objetivo. E eu estou restrito a essas duas restrições aqui. Então a primeira é 2x1 mais 6x2 menor ou igual a 15. Então ele corresponde a essa reta aqui. Então nessa reta aqui eu tenho exatamente a reta 2x1 mais 6x2 igual a 15. Aí os pontos que satisfazem menor ou igual a 15 são esses pontos que estão aqui para baixo. E a minha outra restrição é 2x1 menos 2x2 menor ou igual a 3. Então aqui eu tenho exatamente a reta 2x1 menos 2x2 igual a 3. Aí os pontos que satisfazem 2x1 menos 2x2 menor ou igual a 3 são esses pontos que estão daqui para cá. E aí eu tenho as restrições de não negatividade das variáveis. Então x1 tem que ser maior ou igual a 0 e x2 tem que ser maior ou igual a 0. Então, o meu espaço de soluções para o programa linear, onde as variáveis assumem valores fracionários, é toda essa área em cinza aqui. Então, qualquer ponto nessa área em cinza aqui, ele é um ponto que satisfaz essas duas restrições aqui. E aí, como eu estou querendo maximizar nessa direção, a solução ótima vai ser esse ponto aqui, a solução ótima fracionária, certo? Esses pontos em preto aqui representam os pontos dentro desse espaço de soluções fracionárias inteiro aqui, que correspondem a pontos inteiros. Então aqui eu tenho, por exemplo, x1 igual a 1, x2 igual a 0. Aqui eu tenho x1 igual a 1, x2 igual a 1. Aqui eu tenho x1 igual a 1 e x2 igual a 2, certo? Então esses pontos em preto são os pontos que satisfazem as restrições do meu modelo e são pontos inteiros. Então, estou querendo encontrar no modelo de programação linear inteira qual desses pontos aqui é o que maximiza essa função objetivo. Mas aí o que o resolvedor ele vai fazer na prática? Então, ele vai remover as restrições de integralidade e vai resolver inicialmente esse nó inicial aqui como um modelo de programação linear. Então, ele resolveu como modelo de programação linear, aí ele achou essa solução ótima aqui, que é um limitante para a solução inteira ótima também. Esse ponto aqui corresponde então a x1 igual a 3 e x2 igual a 3,5, certo? Aí o resolvedor vai perguntar, eu estou numa solução inteira? Não, você não está numa solução inteira porque tem uma variável que está fracionária, pelo menos uma variável que está fracionária. Aí ele vai pegar algumas das variáveis que estão fracionárias, aquela que tiver mais fracionária, nesse nosso exemplo simples aqui só essa variável está fracionária, e vai criar dois novos modelos
inserindo restrições sobre essa variável. Então, esse cara aqui corresponde à variável x2, que está com valor igual a 3 meios. Então, ele vai criar um novo modelo, onde ele tem todas essas restrições, mais a restrição de que x2 tem que ser maior ou igual a 2, já que esse valor aqui é 1,5, e um outro modelo onde x2 tem que ser menor ou igual a 1, certo? Então, isso é o que a gente tem aqui no próximo slide. Então, estou criando dois novos modelos. Então, estou criando um novo modelo de programação linear 1, onde ele tem todas as restrições do modelo de programação linear que eu tinha anteriormente, mais a restrição x2 menor ou igual a 1. Então, x2 menor ou igual a 1 está aqui, essa restrição. Então, os pontos têm que satisfazer isso aqui, são os pontos aqui que estão aqui para baixo. E ele vai criar um outro nó, onde eu tenho um PL2 aqui, que é o PL0, que a gente tinha anteriormente, mais a restrição x2 maior ou igual a 1. Então, eu tenho um modelo de programação linear agora aqui, onde os pontos que satisfazem o PL2 são esses em cinza aqui em cima. Eu tenho um outro modelo, que corresponde a um outro nó na minha árvore de Mansion-Bound, cujo modelo de programação linear ele é definido por essas restrições, e todos os pontos em cinza aqui correspondem a soluções viáveis para esse outro modelo.